Voltamos com o nosso quarto e último bloco do programa A Cidade, conversando com Marcelo Verli e com Cláudio Damião. Nós já falamos aqui sobre o governo federal, políticas públicas, falamos sobre a situação do governo do estado do Rio de Janeiro, muito ruim, muito ruim. E agora nós vamos falar de política municipal. Claro, saiu uma pesquisa aí, Cláudio e Marcelo, recentemente saiu uma pesquisa de avaliação do governo do prefeito Renato Bravo, a avaliação dos primeiros 6 meses do governo do prefeito Renato Bravo. Eu vou pedir para colocar na tela aqui o primeiro gráfico da pesquisa, por gentileza. A gente tem aqui o primeiro gráfico, como você avalia os primeiros 6 meses do governo do prefeito Renato Bravo. A gente tem 33,7% pessoas consideram regular. Não me interesso uma pequena fatia aqui desse gráfico, 6,8% aprovam e 57,8% reprovam, que é a maior parte da pesquisa. Cláudio ou Marcelo que vão começar a falar? Denis, a avaliação que a gente teve acesso, inclusive, através do próprio jornal Voz da Serra, através de mensagens que circularam, reflete um pouco o que a gente tem percebido nos comentários, as percepções em vários meios, onde a gente circula. Realmente o governo ainda não conseguiu se consolidar. A gente pode considerar, se a gente dividir um governo em 8 etapas, dizendo agora que a primeira dessas 8 etapas foi cumprida, então ainda estaria muito no início. Mas a ansiedade, o desejo, a vontade da população por mudanças, até mesmo pelo mote de campanha, que acabou culminando com o resultado, que foi um resultado muito próximo, acho que foi o resultado mais parelho da história recente das eleições de Nova Friburgo. Sinalizam que, até o presente momento, o governo não caiu nas graças do eleitorado. Pelo contrário, o índice de aprovação inferior a 7% sinaliza que realmente o índice de reprovação supera de uma forma muito significativa, fazendo com que a gente tenha um entendimento de que ainda não disse a que veio. Espero que dentro dos próximos meses e anos a situação mude e a gente possa verificar um resultado melhor. Mas ele reflete o que eu, não sei se é a mesma visão do Cláudio, mas a percepção que eu tenho com as pessoas com quem eu converso, os locais que eu circulo, bate muito com o que refletiu na pesquisa, na enquete. E Cláudio? Bom, eu diria que se nós pegarmos uma pedra de gelo e tirarmos de dentro do invólucro lá da geladeira, aquela forminha de gelo, puser na palma da mão, ela vai derreter. Para mim, esse é um governo que é essa pedra de gelo. Está derretendo. Ele não consegue manter uma estrutura de secretariado, não consegue ter uma dinâmica no exercício do poder de prefeito, apontando direção rumo. As pessoas querem um líder, não vejo líder. Agora na rua dizem, poxa, mas nós temos 3 prefeitos e nenhum funciona, porque eles alegam que tem o Jairo, que tem o Onei e que tem o próprio Renato. Quer dizer, eles confundem a figura do prefeito. Isso é negativo, é falta de liderança. Quando você consegue enxergar 3 pessoas num só, é uma confusão de poder. Elas não estão vendo no prefeito uma autoridade com a capacidade de gerenciar os problemas da cidade. Pode até dizer assim, bom, mas nós estamos vivendo uma crise nacional, uma crise no Estado, e isso reflete em Friburgo. De fato, reflete em todo o país. Mas nós temos os recursos sendo repassados, temos as verbas próprias, isso tudo faz parte dos recursos do município que está aí gerando em torno, se não me engano, no orçamento para esse ano de 550 milhões, quer dizer, R$500 bilhão. Para o tamanho de Friburgo podia até ser mais, mas é a riqueza que a gente tem. Agora, se a gente vive com um salário mínimo, tem que botar comida na mesa, pagar a conta de luz, a conta de água, assim vive o cidadão. A prefeitura é a mesma coisa, tem que apontar soluções, saídas, ter criatividade, mas ela não consegue sequer montar uma equipe. E não adianta dizer, eu até sei que eu estou sendo crítico, mas não adianta nem dizer que não teve tempo. Porque nós não estamos falando aqui só de 6 para 7 meses, nós estamos falando de 3 meses em que houve uma transição de uma relação muito amistosa entre os 2 grupos, o do antigo prefeito, do Rogério, com o do Renato. São muito semelhantes, inclusive nas relações com o governo do Estado. É a mesma estrutura de poder. Então há uma continuidade. E aí eu quero só dizer o seguinte, nas nossas ações legislativas, o Marcelo apresentou uma proposta que foi uma emenda à lei orgânica, que eu tenho cobrado insistentemente, que é o programa de metas do governo. Qual é
projeto desse governo? Ele tem a obrigação de dizer, sabe, Denis? Ele não diz. Eu já insisti, já entrei com requerimento na Câmara, o prazo venceu no dia 10 de abril, no dia 10 de maio ele deveria ter realizado as audiências públicas e até agora não fez. Então a gente tem um déficit por parte do Executivo de diálogo com a sociedade nas suas atribuições de representação pública e de ação pública. Não sei se você vai apresentar outros gráficos, Denis, mas eu me recordo que o serviço, a concessionária mais mal avaliada é exatamente a transporte coletivo. Esse gráfico está à frente. Agora... E aí, só para corroborar com uma fala do Cláudio, há mais de 10, pelo menos uns 8, 9 anos, eu aprovei na Câmara a criação de uma agência reguladora e fiscalizadora das concessões públicas municipais. Projeto que nunca saiu do papel. Chegou a se implementar na gestão passada uma subsecretaria, mas não é o modelo ideal. Que se mantém até hoje, uma agência reguladora e fiscalizadora, onde você tenha critérios de desempenho, onde você tenha a participação popular na fiscalização, porque senão vira terra de ninguém. Então esse resultado também me chamou muito a atenção quando eu avaliei esse gráfico da pesquisa. Inclusive o subsecretário é o mesmo que era do Rogério. O subsecretário de serviço concedido no governo de Rogério Cabral era Nader. Mas não tem estrutura, não tem uma equipe técnica, não tem profissionais. Continua o mesmo secretário, o subsecretário. Não, de maneira nenhuma. Você está falando do processo. Nader é meu amigo, um advogado competente, mas a questão toda, eu entendo o que vocês estão colocando, a questão toda não é a questão realmente da pessoa. Não adianta você criar a subsecretaria ou criar até mesmo a agência se você não tem... Tem que ter um corpo se você não tem um corpo que funcione. E hoje, com as tecnologias mais avançadas, você poderia fazer acompanhamento e fiscalizações muito mais consistentes, e a população sinalizou que vê que a ineficiência da prefeitura é total nesse aspecto. Você vê na saúde, Marcelo, a saúde continua o mesmo problema, o mesmo caos. Eu fiz a CPI da saúde, apresentei um relatório ao Ministério Público, um relatório à parte, com os problemas, elencando os problemas. Quer dizer, o próprio governo atual tem conhecimento do que está acontecendo, poderia ter uma outra ação junto aos problemas da saúde. Continua sem respirador funcionando, sem manutenção de equipamento, faltando remédio, roupa de cama. Quer dizer, é uma sequência de problemas. Aí diz, não, nós vamos agora reformar a sala de entrada das pessoas ali, o atendimento. A recepção. A recepção. Isso para mim é importante, mas não é o essencial. O essencial é uma outra visão técnica, administrativa, política, né? Esse eu acho que não é um ponto central. Agora, o segundo gráfico seria a pergunta de que se você considera a gestão do atual prefeito igual ou pior à do prefeito Rogério Cabral. A gente tem ali um gráfico dizendo que 17% consideram melhor, 33% pior e 50% igual. Eu já vou pular esse gráfico para o terceiro, que o Cláudio já colocou aqui algumas questões, o Marcelo também, referente a coisas que não funcionam. A gente vai pular para o terceiro gráfico, que a gente tinha falado agora há pouco, a respeito das pessoas que conhecem ou não a situação da política pública. Você conhece a realidade financeira do município de Nova Friburgo? Aí eu agrego a qualquer situação financeira do Estado, que a gente falou, do país, que nós falamos também, da especulação financeira, né, da crise criada, e o Cláudio tocou nesse assunto também a respeito da arrecadação de 550 milhões de reais, o orçamento para Nova Friburgo. Não é um orçamento realmente pequeno, não é, diante de todas das cidades que nós temos aqui ao nosso lado, é o maior orçamento, é a maior cidade, claro, mas é uma cidade polo para todas as outras. Então a gente sabe que existe uma circulação até... Nós aprovamos um orçamento, se eu não me engano, de 550 milhões, mas a execução orçamentária acaba ficando menor. No último ano, ficou na faixa de 400 milhões. Então eu imagino que esse ano vai ficar entre 450 e 470. Eu, inclusive, estou esperando a publicação do primeiro quadrimestre de 2017 para fazer uma análise como a gente fazia na época da legislatura anterior, até para verificar quais são os índices que estão sendo aplicados em educação, em saúde e nas outras áreas. Então a gente tem aqui, olha, 38,8% conhecem parcialmente, não se sabe de que forma, mas parcialmente, 28% não conhecem e 33% dizem que conhecem. Mas aí a gente não tem como falar a que ponto as pessoas conhecem essa situação financeira para poderem debater o que está sendo feito e o que não está sendo feito. Quais as áreas do governo citadas abaixo é mais importante para você? Esse é o quarto gráfico.
aqui está dando 63%, existe 61, perdão, existe a saúde. A saúde está aqui. É o que mais preocupa, o que é mais importante para a população. O Cláudio acabou de falar no Raul Sertan. Qual é a perspectiva que o prefeito apresenta de resolução dos problemas da saúde? Nenhum. Se a gente não conhece o programa de metas do governo, ele se recusa a apresentar, aí ele vai dizer, depois alguém do governo vai dizer assim, não, nós apresentamos. Não é verdade. O que a lei estabelece é que tenha um organograma, metas, tudo muito bem definido. Isso ele não fez. Ele apresentou a mesma proposta. Audiências públicas, que o prazo venceu em 10 de maio. O que ele apresentou foi o mesmo documento para a campanha eleitoral. O que a lei determina é algo mais específico, mais elaborado, com metas, e discutido com a sociedade para se definir, de fato, quais são as prioridades. Então a gente tem aqui agora os setores que funcionam melhor na atual gestão. A gente tem com 27,7% aqui os cursos profissionalizantes. Esse foi indicado aqui e também no próximo gráfico a limpeza de rua. A gente tem no próximo gráfico aqui a limpeza de rua que funciona realmente nesse. A gente vê o Gilberto Salarini aí sendo bastante elogiado, mesmo diante de poucos equipamentos que a prefeitura tem para ir para a rua, para a capina, para isso tudo, que a gente sabe que existe muita crítica, mas a Secretaria do Gilberto Salarini está recebendo alguns elogios aí na rua, sim. O que me chamou a atenção nesse gráfico foi a falta de identidade. Não existe uma área que você possa sinalizar como sendo a grande identidade, um grande destaque do governo. Tá muito você diluído, tem né? algumas áreas que até despontam com um pouquinho mais de percentual de indicação, mas não sinaliza claramente, por exemplo, se a saúde é o serviço que tem a maior demanda e o maior interesse por parte da população, e ele ali não aparece como sendo bem avaliado, ou uma quantidade maior de boas avaliações, isso sinaliza uma insatisfação que talvez reflita naquele resultado lá de cerca de 7% de aprovação popular. Com certeza. A gente não sabe de que forma foi feita e colocada a pergunta aqui também, né? Porque realmente a variação aqui de importâncias e de escolhas, ela está muito grande. Agora, tem um detalhe nessa leitura, quer dizer, evidentemente que essas pesquisas elas podem variar depois ao longo do tempo, né? Mas num primeiro momento, uma rejeição, pode-se considerar assim, de 58%, é um número muito elevado para um governo que se inicia e que apontava como uma novidade, né? Pelo menos era dito na campanha. E tem um conteúdo de regular de 30 e poucos %. Se você somar o regular, que pode cair para ruim e para a não aceitação, pode melhorar, vir para bom, mas pode piorar. Ele se bate em 80%. Né? É algo preocupante, o prefeito acho que deve estar... Principalmente considerando o início de governo. Início de governo. Está muito precoce para ter esse desgaste tão grande. Verdade. Então, aqui a gente vai pular agora, tem um gráfico que pergunta se você conhece os secretários municipais que compõem a equipe de Renato Bravo? E aqui a gente tem 45,6% das pessoas dizendo que sim. 27 dizendo não. Que sim, alguns. Que sim, alguns, perdão. De sim, alguns. 27 falando que não conhecem nenhum dos secretários. E 19% sim a maioria e 8% sim a todos. Quer dizer, 27% aqui afirmam que conhecem a maioria ou todos. E 45% não, 45% sim alguns. Então, isso também vai muito do diálogo, que se não há diálogo, a gente não sabe quem são as pessoas que estão ali. Não gera uma identidade, né? E essa questão da transição, dos 3 meses de transição de governo, apesar de você colocou aí da proximidade dos candidatos, do que era do Rogério, que era prefeito, e do Renato Bravo, eu acho que essa questão, eu entendi que você se referiu a ponto do nível estadual, do comprometimento dos partidos. Sim, da relação com o próprio governo do Estado, partidário, identidade ideológica, e a relação deles. Era uma relação que eles diziam muito cordial, muito amistosa, e que estavam tendo uma transição negociada, tranquila, sem nenhum percalço. Né? Agora, Denis, importante também lembrar que, da mesma forma que a gente falou de várias legislações que nós criamos ao longo das legislaturas que participamos, a lei de transição governamental foi de minha autoria. E essa lei pontua tudo que deve ser entregue em termos de documentos, né, as secretarias que devem participar, e eu vi várias publicações sendo feitas e reuniões também que aconteceram. Se uma informação ou outra não chegou, não foi por falta de regulamentação. O Legislativo também havia regulamentado
com correção, com propriedade, essa temática que é fundamental. Se você não tem uma boa transição, você perde muito tempo. E essa transição houve afirmativa por parte do atual governo, de que a transição foi tranquila, que aconteceu a transição, que foi tudo em paz, como do outro governo que saiu. Então, não há um desentendimento entre eles. O que me parece, há uma dificuldade administrativa, de pulso, de personalidade, de ação, que está resultando nessa pesquisa aí, demonstrando um desconhecimento de 58% das pessoas com relação ao governo. E agora a gente chegou no ponto que o Marcelo falou. Qual é a concessão de serviço público que presta o pior serviço? A gente tem um gráfico aí que é de assustar. Um gráfico com 87% se referindo ao transporte público, e a Águas Nova Friburgo com 11,6%, e a EBMA aqui não existe nenhuma numeração, porque, enfim, a gente tem que elogiar, né? O serviço, pelo menos eu posso elogiar, o serviço da EBMA, ele é muito bem feito, ele é muito bem feito aqui na cidade. Você falou de assustar no sentido de lamentar. Sim. Mas a percepção da rua é essa, né? A qualidade da prestação de serviço de transporte coletivo no município, que já não era boa em outras épocas, vem piorando, e o nível, o volume de reclamações e insatisfação é muito grande nos últimos meses. Até porque isso foi um tema importante na campanha. Se falou muito sobre rodoviária de integração, sobre transporte coletivo, das mudanças que seriam feitas, e o resultado... Se falou, inclusive, que o Rogério Cabral perdeu a eleição por ter mexido na rodoviária urbana. Ele mexeu na rodoviária, mas não mexeu na estrutura do transporte. Não há fiscalização. Eu propus uma CPI, inclusive, para que a gente pudesse levantar planilhas, custos, e todo esse processo, né? Porque a concessão, o serviço de transporte é um serviço municipal, pertence à prefeitura, está concedido, mas é de responsabilidade do executivo fiscalizado, é o que a gente estava dizendo aqui com relação às concessões. Que é o poder concedente. É o poder concedente. E que até agora não concedeu, porque não concedeu e não fiscalizou. Não regulou, não fiscalizou. Eu me expressei mal aqui. Não concedeu a concessão às pessoas que compraram a FAO ainda, porque essa venda ainda não foi concretizada. Mas porque a autorização tem que ser antes, não pode ser depois de tudo negociado, agora o senhor autoriza? Na verdade, ao que parece, há uma nova gestão dentro da FAO, porém não está concretizada a venda da FAO, porque isso não foi homologado juridicamente, ela não foi homologada ainda pelo executivo, o executivo ainda não... O que se chama de fato, mas não de direito. Exatamente, isso não foi concluído. E quando envolve uma concessão pública, isso é mais problemático ainda. Isso, até a Câmara fez requerimento para que as pessoas possam ir até a Câmara se explicar, porque os vereadores não sabem de nada ainda do que está acontecendo, e a Câmara, inclusive tem vereador aí falando já em fazer projeto de lei para que toda a concessão pública seja obrigada, até a renovação de concessão pública, seja obrigada a passar pela Câmara de Vereadores, exatamente para... Constitucionalmente vai conseguir, nós já tentamos esse caminho, a gente não conseguiu. Então não é novo isso. A Constituição, ela estabelece regras para esse processo político. O Executivo é o responsável. No primeiro momento, se for um trabalho operado pelo município, vai passar pela Câmara para autorizar o primeiro processo de concessão. Na primeira vez, né? Uma vez concedido, é de responsabilidade do Executivo a manutenção do processo, a renovação do processo, a colocação de planilha, de preços, enfim, de autorização. Está vendo aí? Por isso que é importante a consciência política e vivendo e aprendendo. Porque quando eu ouvi... O vereador precisa saber disso. Se ele vai propor algo que é inconstitucional, ele está enganando as pessoas. Exatamente. Quando eu ouvi isso, eu já falei, eu não tinha esse conhecimento, se poderia ou não poderia fazer isso. Alguns vereadores tocaram nesse assunto, de implementar, de repente, esse tipo de lei. A lei parece muito boa, mas, porém, se ela é inconstitucional e inviável, não adianta. Está previsto que, no caso de concessão, tem que passar pela Câmara a autorização. Se a Câmara autorizar... No momento inicial da concessão. Isso já está na lei, a Constituição, na lei orgânica do município, isso tudo está estabelecido. Você modificar isso, você pode ferir uma regra constitucional.
Isso, e a gente teve um cuidado na legislatura anterior, e acredito que tenha sido bem sucedido, em evitar a aprovação de leis inconstitucionais. Sim, isso é uma verdadeira perda de tempo, Exatamente. né? As pessoas, ao invés de buscarem a informação antes, criarem problemáticas, que nós sabemos que isso é rotineiro, criarem problemáticas, implementarem leis, ganham o apoio da população muitas vezes em cima de coisas que não podem ser implementadas, a população vai lá apoiar o candidato e o candidato ou o eleito, Vou dar um exemplo ele não consegue. de uma lei de minha autoria que foi declarada inconstitucional, que eu acho, até hoje eu acho uma lei fantástica, que proibiria filiados a partidos políticos em comercializarem com a administração pública. Talvez parte do que a gente esteja vendo a nível nacional Não seja estaríamos exatamente por não existir uma legislação que proíba esse tipo de prática. Pois bem, ela foi aprovada na Câmara, um determinado partido político da cidade entrou no Tribunal de Justiça e derrubou a lei. Ela foi declarada inconstitucional, por melhor que fosse o seu mérito. Entendeu? Então tem que ter realmente esse cuidado. Isso é uma complicação Por isso política que o muito debate grande. legislativo é necessário e importante, porque você pode criar, inclusive, teses de constitucionalidade, porque aparentemente é inconstitucional também, pode acontecer. Então a E gente pode até gerar um debate que vai gerar uma jurisprudência e vai alterar. A gente vai ter que finalizar porque o tempo do programa acabou. Isso aqui dava um outro Pensei programa. que fosse até meia-noite. O prazer ia ser muito grande. Dava um outro programa fácil aqui, mas é claro, a gente vai deixar aí Cláudio Damião se despedir, fica à vontade. Olha, eu quero agradecer, sobretudo, a participação junto com o Marcelo, de falar sobre a nossa experiência no Legislativo. Com toda a humildade, nós demos a contribuição dentro das nossas condições, da nossa capacidade. Nós estamos aqui simplesmente fazendo críticas ao Executivo, mas tecendo comentários que podem ajudar a nortear a gestão. Ela está perdida, né? Eu tenho reclamado muito da falta de presença do prefeito nas ruas. Ele não se apresenta às ruas. Eu tenho cobrado, e vou repetir aqui mais uma vez, a apresentação do programa de metas do governo. Ele está me devendo essa resposta. Eu cobrei a Câmara, entreguei lá um protocolo junto ao Legislativo. Estou fazendo um requerimento de informação também, e aí para quem é protetora de animais, a legislação de proteção animal não está sendo cumprida no município, é mais uma deficiência, que é uma questão de saúde pública. Nós temos que ter castração de animais no município. Se não fizer isso, nós estamos ampliando um problema de saúde pública. E o governo municipal, até agora, passados 6 meses, não fez uma castração sequer. Isso é sério e isso é grave. E aí eu fiz um requerimento de informação. Eu espero que o Executivo me responda. Onde está o dinheiro do orçamento para essa finalidade? E por aí vai. Cultura, esporte, lazer, tem uma série de situações que a gente poderia, né, Marcelo, estar debatendo aqui, e eu acho que vai ficar para uma outra oportunidade, mas agradeço deles a possibilidade da gente participar aqui do programa. Não, quem agradece sou eu. Estamos à disposição, embora não atuando na política diretamente através de mandato legislativo, somos figuras públicas e somos demandados o tempo todo. E eu estou à disposição para debater, para discutir, para auxiliar, para trazer a minha contribuição. Obrigado. Marcelo. Denis, agradecer aí mais uma vez pela oportunidade, cumprimentar aqui o colega Cláudio Damião, com quem tivemos momentos importantes no Legislativo, parabenizar você e toda a equipe aqui da TVC pelo profissionalismo, pelo upgrade que a gente tem visto aí na condução das atividades, me colocar também à disposição da mesma forma que o Cláudio. Hoje eu tenho a vida muito focada no aspecto mais acadêmico, né, tanto ministrando aulas para muitos estudantes, quanto também deslanchando aí a minha tese de doutorado, porque a gente está aí um pouquinho mais do que o meio, né? Então a gente tem aí mais um ano e pouquinho para a gente poder concluir, e tenho aprofundado estudos exatamente na área de políticas públicas, né? Acredito que isso possa contribuir para a gente buscar alternativas. E no mais, eu desejar a todos aí uma excelente semana, nos colocar sempre à disposição, torcer, eu acredito que também seja a visão do Cláudio, torcer para que a administração municipal possa deslanchar suas atividades, alcançar os melhores resultados possíveis para que a nossa população seja beneficiada. Então, nesse sentido, agradeço aí mais uma vez e desejo a todos uma ótima semana. Obrigado, Marcelo. Eu agradeço a todos vocês pela companhia, agradeço aqui aos meus convidados, uma ótima noite e até a próxima.